Olá, muito boa tarde. A gente fala aqui do Plenário Mário Shows da Câmara Municipal de São José dos Campos, onde daqui a pouquinho terá início mais uma sessão. Você que nos acompanha já sabe que as sessões aqui da Câmara de São José são realizadas todas as terças e quintas, a partir das 5h30 da tarde. Nas sessões de terça-feira, como é o caso de hoje, os vereadores votam e apreciam alguns documentos. São eles requerimentos, indicações, moções e também os diversos. Ainda tem o pinga-fogo, que é quando os vereadores vão para a tribuna da Câmara para discutir e debater assuntos de interesse público, que envolvem o dia a dia não só da nossa cidade, mas também de toda a população. Já nas quintas, os vereadores votam e apreciam projetos de lei, emendas, leis complementares. E lembrando que, em função da pandemia de coronavírus, a galeria da Câmara vai ficar fechada durante a sessão, mas você acompanha tudo o que está acontecendo no plenário ao vivo, aqui pela TV Câmara, é claro, e também pelo nosso site. Basta acessar câmarasjc.sp.gov.br. Nas redes sociais, no nosso Facebook, você também acompanha a transmissão ao vivo da sessão e ainda tem à disposição informações e notícias aqui do Legislativo Municipal. No nosso canal do Twitter, você confere informações em tempo real sobre a sessão e já no nosso canal do YouTube, você também acompanha ao vivo a sessão e ainda confere matérias, reportagens e programas, tudo isso produzido por nossa equipe de jornalismo. E a gente vai agora para um breve intervalo e já volta com mais informações sobre a sessão desta terça. É a Câmara Municipal de São José dos Campos, compromisso com a transparência e a cidadania. Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores: vereador Juvenil Silvério, vereador Roberto Deleven, vereador Marcão da Academia, vereador Sérgio Camargo, vereadora Flávia Carvalho, vereador Zé Luiz, vereador Robertinho da Padaria, vereador Lino Bispo e vereador Walter Hayashi. Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, e lembrando que todo poder emana do povo, declaro aberta a 37ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos presentes que no tema regimentais a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Havendo então acordo aqui de lideranças, vamos passar aqui para o pinga-fogo. Primeiro vereador inscrito é o vereador Juvenil Silvério, com tempo de 10 minutos. Senhor presidente, quero solicitar à equipe técnica, por gentileza, que coloque uma tela para que todos possam contribuir. Nós estamos, nesta semana, vivendo, não só aqui em São José dos Campos, mas em todo o Brasil, a chamada Semana do Meio Ambiente, que começou no último dia 5, sexta-feira, com algumas atividades, e ela se estenderá, então, até o dia 15 desse mês de junho, com atividades das mais diversas, e eu quero aqui parabenizar a todos da equipe do secretário Manara, porque nesse momento de pandemia conseguiu criar uma agenda muito interessante, com temas extremamente pertinentes, e muito mais que isso, né, driblando aí todas as dificuldades que tem nesse momento por conta da pandemia, utilizando-se dos mais diversos meios de comunicação, principalmente o das redes sociais através das lives. É um tema importante, meio ambiente. Todos os anos se faz essa conscientização e muitas vezes, durante o ano também, nós vemos ações nesse sentido, mas, infelizmente, ainda acontecem situações em que o nosso Brasil, o planeta,
acaba passando por necessidades extremas, né? Sobretudo na questão legal, onde as pessoas prejudicam aí o nosso meio ambiente. Em São José dos Campos, o prefeito Felício, ele está, recentemente entregou o PEV lá do Urbanova, fez também um PEV no bairro Santa Luzia, está para começar um outro PEV aqui em São José dos Campos, que é o ponto de entrega voluntária. Além disso, várias reformas, várias melhorias, várias adaptações em parques urbanos, a fim de deixar com que a cidade tenha qualidade de vida e melhore, então, cada vez mais a situação de qualidade do ar em nosso município. Tem também o programa de revitalização de nascentes, que foi recentemente votado um projeto de lei nesta casa, podendo, então, tornar esse programa um programa de prefeitura, ou seja, em qualquer situação, em qualquer governo que esteja na ordem do dia, o programa vai continuar anualmente aqui em nosso município. E mais do que isso, presidente, para concluir essa primeira fala, eu falo a questão do lixo reciclável em nosso município. Houve significativo avanço na questão da coleta, mas é preciso que as comunidades, é preciso que as famílias, lá em suas casas, elas tenham essa conscientização da questão da separação adequada do lixo. Por que isso? Porque o lixo, chegando no aterro da Urban, é feita uma triagem inicial pela central das cooperativas, que cuida dessa questão ambiental, e isso gera recursos para famílias das cooperativas, então, de reciclagem, né? Então, isso é muito importante. As famílias lá na sua casa poder já começar a fazer a boa reciclagem para que esse produto ele chegue cada vez melhor ao aterro e possa gerar ainda mais renda às famílias que participam do programa das cooperativas. E isso tudo, presidente, poderia ser incentivado aqui, aproveitando o canal da TV Câmara, criarmos programas de incentivo pela TV Câmara, buscar várias informações sobre esse tema e poder incentivar, então, pela TV Câmara, a questão de cuidar do meio ambiente, de cuidar do planeta e melhorar a vida de todos. Então, parabéns aí à equipe do secretário Manara, em todos os sentidos, por todos os trabalhos sendo desenvolvidos e, principalmente, especificamente agora, com essa questão da Semana do Meio Ambiente em nosso município. Parabéns. E mais um tema, presidente, que me traz aqui nessa casa. Eu queria, por favor, que mudasse a tela, por gentileza. Nós tivemos, no dia de hoje, o falecimento do senhor Otávio Assis Fonseca. O Otávio, conhecido por todos os amantes do futebol, ele foi, então, a pessoa que criou o hino da gloriosa Águia do Vale. E ele acabou, hoje, falecendo em nosso município. Depois que ele criou, então, ainda esse hino, teve um concurso pelo qual ele também foi campeão, e o hino do São José Esporte Clube, ele é cantado em prosa e em versos em muitas situações. Então, a família do seu Otávio está hoje enlutada. Nós queremos aqui render homenagens, presidente, e até pedir a Vossa Excelência, que tem estreita relação com o clube, São José Esporte Clube, né? Que possamos, a Câmara como um todo, propor uma homenagem ao seu Otávio lá no estádio Martins Pereira, né? De repente, numa conversa com a Urban, poder termos lá uma placa, né? Deixando espaços do Martins Pereira, dedicado aí à memória do seu Otávio, que eternizou com o hino da Águia do Vale. Então, Vossa Excelência, peço que possa, por favor, encabeçar, presidente, esse processo, né? E ajudar aí a eternizar
o nome do amigo Otávio no estádio Martins Pereira, com uma placa alusiva, deixando sempre na memória dos torcedores da gloriosa Águia do Vale esta homenagem, essa lembrança do seu Otávio. Ele teve com a gente recentemente, essa foto aí com o prefeito Felício, a esposa dele, enfim, os familiares todos, nós conhecemos muito bem, né? E é uma alegria muito grande poder homenagear, embora sendo triste o momento por conta do passamento do seu Otávio. Para encerrar minha fala, presidente, não poderíamos deixar de ouvir um trecho do hino do São José Esporte Clube. Buscando com suas garras mais um gol. Gol! Vai, glorioso esquadrão. Vai, o grande campeão. Mostrar a todo o Brasil o que é a sua força e garra, ó grande São José. Isso aí, presidente, muito obrigado pelo carinho de todos aí com o seu Otávio, né? Fica aí a lembrança e a nossa homenagem ao seu Otávio e à família também do seu Otávio. Um abraço a todos. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, quero somar aqui com essa homenagem que o vereador Juvenil Silvério fez ao senhor Otávio Assis, né, que teve um grande trabalho no futebol profissional, na Águia. Quero somar a voz dele também, junto a essa homenagem, pedir um minuto de silêncio, também dentro dessa linha do futebol da nossa cidade. Acabei de receber aqui informações, principalmente do nosso radialista Ronaldo Tumaé, do falecimento do nosso amigo também, Pedro Serra. Acabou de falecer agora. O Pedro Serra, que também já participou como coordenador lá do futebol do São José Esporte Clube, sempre estava dentro da linha do futebol amador da nossa cidade, em vários times, acompanhando, junto, né, vereador Valdir? Eu lembro quando eu estava na Secretaria de Esporte, a gente tinha um contato diariamente, pois eles trabalhavam em frente, e sempre que nós tratávamos do futebol da nossa cidade, o Pedro Serra era que dava uma direção de como que o futebol tinha que caminhar. Então, meu grande amigo Pedro Serra, Deus te acolha, Deus conforte o coração dos familiares. Próximo orador inscrito para falar no Pinga Fogo, o vereador Marcão da Academia. 10 minutos, Marcão. Com a palavra, o vereador Juvenil Silvério. Presidente, só pedir aí um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Otávio. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos acompanha através da página do Facebook, da TV Câmara. Senhor presidente, vem aqui na tribuna também, para colocar que nessa semana nós fizemos, no caso ontem, fiz uma visita na nova creche do Bosque dos Eucaliptos, uma creche que vai acolher cerca de 320 alunos de 0 a 5 anos. Estive também, assim, na creche do Paineiras, as duas creches que chegaram para São José através do Fundo de Desenvolvimento Educacional do Governo do Estado. Lembro muito bem que era uma luta já há anos das regiões, a gente conversando com o prefeito Felício, e quando foi buscar esse recurso, conversar com a secretaria toda disposta a oferecer, o prefeito falou, não, vamos trazer esse orçamento para São José e vamos sim construir a creche. E aí batalhamos muito para levar lá para a região do Bosque dos Eucaliptos, uma das creches, porque era uma região que tinha uma demanda muito grande nas escolas, com as vagas,
E aí o prefeito realmente, vamos colocar lá, foi colocada a creche, acompanhamos todo o processo da construção, das obras, desde a empresa, a entrada da empresa. Conversamos com os moradores próximos ali, tinha um problema muito grande com a questão do impacto viário, pois era uma rua sem saída, né? E até que na casa nós aprovamos o projeto de lei dentro da lei de zoneamento, que escolas, seria proibido escolas, ser construídas escolas em ruas sem saída. Então, através aí, conversa também com os moradores, a gente fez a proposta ao prefeito para fazer uma nova via, onde interligava a Avenida Ouro Fino, subia até a escola para o embarque e desembarque dos alunos, e foi feito e está lá entregue. A escola, agora a gente está acompanhando a entidade que vai tomar conta, tanto dela, como da creche do Paineiras, ajudou a resolver esse problema do impacto viário, principalmente da Jacinto Galo e todas as suas adjacências, que ali tem a escola da Adventista, a escola cristã, e já tem um impacto viário muito grande. E também uma felicidade que a gente aprovou nessa casa o nome dessa creche, que vai ficar com o diácono José Arantes Lima, nosso diácono Lima, lá da paróquia Coração de Jesus, através do abaixo-assinado de toda a comunidade lá do Bosque, e uma homenagem muito merecida. Então, nós tivemos, só falar que nós tivemos lá fiscalizando, desde o início até o fim, já vai ser aberto. Agora, a gente está um pouco preocupado, acabei de colocar, também a gente protocolando um ofício, perguntando para a secretaria qual o formato dessa inscrição, né? Se ali é para acolher uma demanda grande, sim, nós entendemos que deve acolher as demandas daquelas crianças que já fizeram o cadastro ou buscaram a vaga em outra creche, não tiveram oportunidade, e essa creche acolha essa demanda, né, os remanescentes. Porém, também tem muitos pais que vêm perguntando para a gente sobre a inscrição, que quer fazer a inscrição do seu filho, né, na creche, né, e não está abrindo a inscrição, vai acolher primeiro os que já estavam. Nós estamos num momento de pandemia muito complicado, onde também muitas crianças que estavam em outras creches particulares, pessoas que mudaram de bairro, pessoas que estão aí com seu filho e já está procurando há tempos a creche, e estão tentando ingressar. E está sentindo um pouco de dificuldade em conversa de liberação das inscrições. Mas nós estamos aqui protocolando um ofício também para a secretaria, para a gente buscar esse estudo, como é que está, e quantas vagas vai ser disponibilizadas para os pais entrarem com a inscrição, novas inscrições nessas creches. Também, senhor presidente, quero falar aqui que a gente protocolou, já desde semana passada, eu não sei porque não foi lido na casa aqui, mas um requerimento sobre ampliação do programa Pró Trabalho. Por quê? Porque é o seguinte, senhor presidente, o Pró Trabalho, ele é um programa da prefeitura que ajuda, né, as pessoas, os trabalhadores, ficam um ano, renovável por mais um ano. Isso começou em 2018, foi um trabalho muito bem feito pelo prefeito Felício, uma ideia muito boa para ajudar, com qualificação, e no término, dentro desses 2 anos, a pessoa ela ou ingressa em alguma empresa, né, pelo trabalho, pela qualificação dela, ou encerra-se o programa em 2 anos e a pessoa já tem que deixar o programa para um próximo entrar. Bom, agora em julho, final de julho, começo de agosto, finaliza os 2 anos da primeiro grupo desse programa. Agora, nessa questão da pandemia, essa dificuldade de emprego, as empresas fechando, desempregando, não entendo um bom momento para a finalização também desse programa, que é muito bom. Então, a gente põe aqui na casa um requerimento pedindo para ampliação desse programa, ajudar esses trabalhadores, estão fazendo um grande trabalho na nossa cidade, e um grande programa da prefeitura que se amplia até durante essa pandemia. Vamos ajudar essas pessoas que estão fazendo bastante pela cidade. Então, espero que seja bem avaliado pela prefeitura e que seja acolhido esse requerimento. Também falar da informação,
achei muito importante. O prefeito começou agora com os trabalhos de reabertura de alguns espaços públicos, como o Parque da Cidade. É importante, sim, a reabertura, sempre lembrando, regramentos, sempre com regramentos. Aí o prefeito, ele autorizou, todo regrado, espaçamento, orientação, uso obrigatório das máscaras, higienização, espaçamento de 2 metros, pelo menos, de uma pessoa para outra, evitar aglomeramentos. Então, isso é algo que a vida vai tomando a sua trajetória novamente, mas todos nós temos que adaptarmos a esse momento. É importante isso. Assim como também ele começa aqui agora várias reformas para as práticas de atividade. Vamos falar das novas pistas de caminhada. Parque Santos Dumont, lá Centro Comunitário do Alto da Ponte, né? Ali o Centro da Juventude, que tem aquelas pistas de caminhada. Nós agora acabamos de terminar, também estive acompanhando, lá na área verde 1 do Bosque dos Eucaliptos, em frente à Casa do Idoso Sul, toda a reforma da pista de caminhada. Porque as pistas de caminhada tem muitas árvores próximas, a raiz levanta, quebra, e tinha muito acidente, principalmente com idosos. Nós levamos a reivindicação para o prefeito foi lá, acionou a Secretaria de Manutenção da cidade, o secretário Minoro, mandar um abraço para ele, e está fazendo toda essa reforma nas pistas de caminhada. O prefeito fez uma live também muito bacana, falando dele mesmo, fazendo uma caminhada lá na pista da Cidade de Jardim, mostrando e orientando a população de fazer a prática de atividade física. A gente já tem falado aqui muito sobre a importância da prática. Se dá para fazer em casa, faça em casa. Se não dá, não tem espaçamento, não tem orientação, não tem motivação, tudo bem, mas você vai sair, faça com o uso de equipamento, use máscaras, né? Evite aglomeração, dê espaçamento, isso é muito importante. A vida não pode parar, mas nós temos que nos adaptarmos a essa nova vida, até sair a vacina, porque o vírus não vai acabar. Tem que sair a vacina. E aí, todo mundo se vacinando, vai tomando de novo a normalidade da nossa vida. Mas, por enquanto, temos que fazer isso. Hoje mesmo, novamente, estive com um grupo de proprietários de academias, assessorias, estúdios, entre outros, muito preocupados, mas também querendo ajudar muito na prática. E profissionais de educação física que são da área da saúde, têm orientação, têm estudo e têm responsabilidade com a saúde e querem ajudar o próximo, principalmente quando se fala de áreas abertas. Quem sabe, poliesportivos, centros comunitários possam abrir sem atividade inicialmente, mas já com orientação dos profissionais de educação física. A gente também aqui tem tratado muito, levado em reuniões, trazido trabalho científico, técnicos para ajudar nesse trabalho de voltar ao ritmo com orientação e com regramento. E para finalizar, senhor presidente, só quero mandar um abraço aqui para os meus amigos, o Marcelo Sandoval, da Daer Tênis, o Cassiano, o Bruno, o Dercindo, da galera do Dercindo Júnior, o Cauli, o Daniel, do Portal do Tênis, o Luciano, o Leandro Alcântara, e a todos os tenistas aí que entraram em contato com a gente. Marcão, hoje é dia do tenista, manda um abraço para a gente. Tá aí o abraço para vocês, gente. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Parabéns ao Marcão. Pontual, 10 minutos. Vamos lá. Próxima vereadora, vereadora Flávia Carvalho. Tempo de 10 minutos. Senhores vereadores, peço permissão para tirar a máscara, posso? Nós estamos com uma distância segura aqui. E boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando através das redes sociais também. Eu venho com muita alegria hoje até essa tribuna para mostrar para vocês, deixar registrado aqui a nossa festa da nossa igreja, que aconteceu nesse fim de semana, 79 anos da Assembleia de Deus em São José dos Campos. Nós tínhamos preparado uma homenagem para acontecer aqui na casa, mas por conta dessa quarentena, desse isolamento social, tivemos que nos readaptar e por isso nós fizemos um culto
eu quero deixar registrado aqui, agradecer o prefeito que nos recebeu, juntamente com o meu pastor André Câmara, e deixou toda a equipe da prefeitura à disposição para que esse culto drive acontecesse. Aconteceu com quase 500 carros ali na ADC Paraíba, respeitando o isolamento, o distanciamento, com vários pontos de álcool em gel ali para receber os fiéis, os membros, e foi uma festa muito linda e abençoada. Louvor, adoração, palavra, e foi um culto rápido para poder também respeitar esse momento que nós estamos vivendo, mas não poderia deixar de passar em branco essa festa, porque há 79 anos esse grupo de pastores chegaram em nossa cidade, levando o evangelho, o amor ao próximo, cuidando de vidas. E há 79 anos o Senhor tem abençoado a nossa cidade por conta desse grupo de pastores que lá atrás começaram a evangelizar, e tantas outras igrejas e religiões que vieram para a nossa cidade para abençoar ainda mais. Como que passa aqui, gente? Pode passar. Não está passando. Pode ir passando, porque aqui deu probleminha. E nós concedemos uma homenagem através da Câmara. Quero agradecer ao presidente, que gentilmente nos autorizou a fazer essa homenagem para o pastor André Câmara e para a pastora Nayane Câmara. Muito emocionante ver tantos carros ali adorando a Deus na nossa cidade. Vários meios de comunicação conseguiram noticiar esse evento na nossa cidade. O Vale, Vanguarda, G1. Quero agradecer a todos que conseguiram compartilhar. E quero deixar registrado aqui os meus parabéns para todos vocês que fazem parte dessa igreja, que há 79 anos evangeliza através do amor ao próximo, salvando vidas e prestando esse serviço para a nossa cidade. Que Deus abençoe a todos vocês, todos os pastores, irmãos, irmãs, crianças, adolescentes que fazem parte da nossa igreja em São José dos Campos. Que Deus abençoe a todos. Com a palavra, o vereador Roberto do Eleve. Senhor presidente, queria pedir um minuto de silêncio para o Pedro Serra. Pedro Serra era um grande amante do esporte, foi diretor do São José, nossa querida Águia do Vale, técnico do Novo Horizonte Esporte Clube. Então, quero deixar aqui meu sentimento a toda a família Serra, amigos, e dizer, senhor presidente, Novo Horizonte hoje vai dormir triste, mas eu tenho certeza que a festa é no céu. Obrigado, senhor presidente. Cadê? Próximo vereador é o vereador Lino Bispo, tempo de 10 minutos. Senhor presidente, Obrigado. senhores vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais, mais uma vez nós estamos nessa tribuna para estar dando o nosso recado aqui às pessoas que esperam de nós algumas ações importantes que venham de encontro às suas necessidades. Eu quero, na noite de hoje, destacar que nós tivemos reunido com a comunidade do Residencial União esta semana, do Jardim Morumbi, e que aguardam, aí ansiosos, a ligação do Residencial União com o Jardim Morumbi, do Jardim Morumbi com a União. E essa obra, ela vem sendo tratada desde o ano passado. Ali tem uma empresa chamada Antiga Sobraer, e que faz parte desta, vamos dizer assim, dessa seção
de um pedaço de terra que pertence à empresa, mas que a Secretaria de Mobilidade já fez uma tratativa no sentido da doação desta parte que cabe à empresa. E, em conversa com o secretário a semana passada, ele me adiantou que já está resolvido entre a empresa, nós tivemos várias conversas com o proprietário da empresa, o representante da empresa, para que pudesse liberar essa parte ali, que é uma área pequena, é cerca de 50 metros que faltam ali no fundo da faculdade em Anhanguera, para concluir esta passagem, que é muito importante para ligar os dois bairros, o Morumbi com União com o Jardim Morumbi. O início dessa passagem se deu lá em 2008, quando, no último mandato que eu tive aqui na cidade, a gente encaminhou uma tratativa com a faculdade em Anhanguera e conseguimos que a Anhanguera fizesse tanto a doação da área como a obra. E ali ficou faltando cerca de uns 50 metros para concluir esta passagem, essa ligação. E a gente voltou agora, desde 2017 a gente veio na tratativa e está praticamente finalizada essa questão. Então eu quero aqui dizer à comunidade do Residencial União, do Jardim Morumbi, que tanto tem cobrado esta ligação, que dentro em breve, talvez esse final de mês ainda, vai começar essas obras ali. E vai trazer um grande benefício na parte de mobilidade, porque é uma ligação importante e, não passando por aí, se dá uma volta bastante grande para unir os dois bairros. Então, eu quero aqui dizer à comunidade lá do Residencial União e também do Jardim Morumbi que esta obra está prestes a iniciar e aí uma história de longos anos será concluída aí para o bem da comunidade. Eu quero também, senhor presidente, destacar uma visita que fizemos hoje, melhor ontem, lá no Poliesportivo do Vale do Sol, onde também uma obra de troca do piso da quadra do Vale do Sol, uma quadra antiga ali na região, um bairro que tem uma referência na parte esportiva bastante grande, que a gente cobrou um conserto, ou seja, o piso estava muito danificado. E aí, fazendo uma visita lá, conversando com os esportistas, a gente viu a necessidade de estar fazendo esta obra. Então, desde o ano passado, já estava encaminhado, e a gente está vendo a obra agora acontecer, e eu tenho certeza que vai trazer, logo depois da pandemia aí, vai trazer um grande benefício para os esportistas ali da região, que usam muito esse poliesportivo e que estava aguardando esta melhoria. Estive lá ontem e a obra está realmente em execução e mais aí uns 15, 20 dias, com certeza, estará entregue à comunidade. E eu tenho certeza que isso vai trazer realmente uma perspectiva nova, porque estava muito danificado o piso ali da quadra do do Vale do Sol. Então, mais um recado ali para a comunidade do Vale do Sol, dos esportistas que estavam esperando essa obra acontecer, e a gente vê que ela está saindo, e eu acredito que até o final do mês a gente tenha esta obra concluída. Mas eu quero destacar também, senhor presidente, na noite de hoje, uma moção que nós protocolamos nesta casa, que ela tem como um título, é um apelo ao governador do Estado, que ele possa adotar medidas que possam atenuar os efeitos da crise financeira provocada pela pandemia do Covid-19. Os transportadores escolares particulares estão numa situação muito difícil na nossa cidade. Não só na nossa cidade, em todas as cidades do Brasil, mas falando de São José dos Campos, os transportadores escolares particulares, que são diferentes daqueles transportadores que têm contrato direto para transportar os alunos da prefeitura, eles são particulares, portanto, o contrato deles é diretamente com os pais. Só que por conta
da crise, os pais também não estão tendo condições de manter o pagamento. E aí, esses transportadores, eles não podem fazer outra coisa. Esses transportadores, eles só podem trabalhar para o transporte escolar. Portanto, sem o transporte escolar, que é transportar alunos para as escolas ou para as creches da prefeitura ou particulares, eles têm que parar, eles não podem fazer nada, então, com o seu veículo. E aí o que acontece? Muitos deles pagam as prestações do veículo, muitos deles financiaram esses veículos e mês a mês eles estavam, então, aí com as suas obrigações em dia. Mas, por conta da paralisação, muitos desses transportadores estão numa situação, vereador José Luiz, de necessidade. Porque só tinha aquela ferramenta para trabalhar. E aquela ferramenta, muitas das vezes, na grande maioria deles, financiado. E o banco não espera, as prestações vão vencendo. E eles se encontram, então, numa situação muito difícil. Aí o que nós estamos pedindo, né, nesse apelo ao governador do Estado? Que tem algumas taxas que são do Estado, que tem algumas exigências que são do Estado, que o governador pudesse, então, ter uma tratativa diferente por conta dessa crise que todos estão passando. Então, nós estamos pedindo aqui que os transportadores sejam aí olhados de uma forma especial pelo governador do Estado, que pode, através do Banco do Povo, facilitar o empréstimo que esse prestador ele possa fazer, porque hoje, se ele for lá buscar um dinheiro emprestado no Banco do Povo, exige-se um fiador. Pergunto aos senhores, quem vai ser fiador numa crise dessa? E hoje a gente sabe que nem de irmão para irmão, às vezes isso é muito difícil. Então, o cara, às vezes, quer colocar o veículo como garantia e o banco não aceita. Não é? Coloca o veículo como garantia e o banco não aceita. Então, pedindo ao governador que mude essa política no Banco do Povo, para que o transportador possa dar como garantia o seu veículo. Acho que nada mais justo. Você está dando o próprio bem em garantia de um valor que você pode levantar para você pagar um pouco as suas contas, para você amenizar. Queira os senhores saber, tem alguns transportadores que estão precisando de cesta básica. Sim, vereador José Luiz, tem transportador que estão precisando de cesta básica. Aí você vai falar, mas o cara tem um veículo transportador, mas você sabe, ele tem que pagar a prestação, muitos pagam aluguel. E como faz então? Parece que é absurdo, né, vereador? Que tem, mas tem, não é? E quantas situações que estão acontecendo em nossa cidade, e aí, hoje, por exemplo, para ser contemplado pela cesta básica, você tem que estar cadastrado no CAD único. Muitas pessoas antes da crise não estavam lá, mas a crise mudou a realidade de muitas pessoas. Desde março. Pois é, quem declarou o imposto de renda do ano passado não conseguiu entrar no CAD único. E agora, a gente tem uma crise afetando e assolando a nossa sociedade, então, a gente tem que mudar também as políticas. E aqui, nós estamos apelando ao governador que possa mudar a política do Banco do Povo, para dar a esses transportadores um pouco mais de condição deles poderem fazer algo para a sobrevivência. E aqui, nós estamos pedindo que o senhor governador possa olhar com carinho até mesmo essa necessidade básica que tem o transportador escolar. Eu espero que a gente possa aprovar essa moção de apelo e que o governador possa olhar para os transportadores escolares da nossa cidade com mais carinho, com um pouco mais de solidariedade. Obrigado, senhor presidente. Próximo vereador, inscrito vereador Wagner Balieiro. Tempo de 10 minutos, Wagner.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e a todos que nos acompanham nas redes sociais e TV Câmara, hoje vim aqui para atualizar algumas informações. Todas as sessões eu tenho vindo nesta tribuna para falar de exemplos que são realizados em outros municípios que precisam ser realizados em São José dos Campos também. Por quantas vezes nós falamos de medidas já implementadas em outros municípios, e aqui quero dar o exemplo da questão do fornecimento de cesta básica, do auxílio emergencial municipal, de cesta básica para categorias mais afetadas da cidade. Se a gente olhar, eu fiz aqui há pouco tempo atrás, citando dezenas de cidades, onde inclusive tem doação de cesta básica de prefeituras para transporte escolar, particular. A cidade de São José poderia fazer também. São José não comprou nenhuma cesta básica até agora, zero. Depois de quase 3 meses de crise, nenhuma cesta básica comprada pela Prefeitura de São José. Tem medidas que estão sendo feitas do governo federal, por iniciativa do Congresso Nacional, porque se depender do executivo lá não sai nada, e quando sai, sai tudo atrapalhado, não tem acesso à população a essas medidas. Teve medidas do governo estadual, mas cadê as medidas municipais? Para vocês terem uma ideia, deixar claro aqui para todo mundo que hoje, o município de São José já recebeu de recurso federal, de recurso estadual e até de Ministério do Tribunal de Justiça, mais de 31 milhões de reais. 31 milhões de reais. Sendo do governo federal 19 milhões, nessa parte tem um recurso que veio para atuar na área de saúde, tem uma parte na área de assistência social, que precisa ser explicado onde está sendo gasto esse dinheiro na assistência social. E hoje, pela medida provisória 938, recurso limpo, que pode ser usado para comprar cesta, para usar no que for necessário na cidade, nós tivemos um depósito de R$ 1.619.000, já fruto daquela medida provisória 938, que foi uma medida colocada para você ter a compensação daquilo que perdeu do Fundo de Participação dos Municípios. O nosso município já recebeu mais de 31 milhões de reais. E mesmo assim, não vem testagem, precisa fazer testagem. A cidade não faz as testagens das pessoas que estão precisando ser testada. Não faz testagem, não compra a cesta básica, não atende as categorias que mais sofrem em nossa cidade. E aqui posso falar do transportador escolar particular, do professor eventual, dos pequenos comerciantes, do microempreendedor individual, que em outros municípios tem auxílio. Aqui tem oficinas na área cultural, tem pessoas que estão passando necessidade de todos os tipos. Cadê o papel da prefeitura na área social, na área econômica, aqui na nossa cidade? Cadê a testagem? Falta tudo isso. E não pode falar de recurso, porque R$ 31.059.099 já depositados, além daquelas parcelas que virão do auxílio emergencial que foi aprovado para estados e municípios. Ou seja, além disso, virão ainda aqueles 80 milhões. Se a gente somar os 31 milhões mais os 80, já dá 110. Será que não dá para comprar uma cesta básica? Será que não dá para fazer o auxílio, não empréstimo, auxílio aos profissionais que ficaram sem salário? Será que não dá para criar um sistema, com base nas informações que já tem na prefeitura, de auxílio àquelas pessoas que não conseguiram receber o auxílio federal? Tem tanta medida já sendo feita por outros municípios, e é muito lamentável, cruel, a omissão do prefeito em relação à população de nossa cidade. Hoje, está aqui, hoje, R$ 1.619.000, dinheiro para usar em qualquer coisa. Então vamos usar para ajudar a população. Não vamos mexer ou usar em outras coisas. A prioridade hoje tem que ser auxílio social, tem que ser auxílio econômico para a população e os estabelecimentos da cidade. Qual é a dificuldade de fazer isso? A gente vem aqui toda a sessão de Câmara para anunciar mais milhão e outro milhão que está sendo depositado. Depositou hoje. Vou ler aqui de novo. R$ 1.619.247,75. Para usar em qualquer área. Qualquer área. E isso aqui sem falar
no provável depósito que pode estar acontecendo entre hoje e amanhã, em cerca de 20 milhões de reais. Pode fazer o auxílio. Pode fazer o auxílio para o transportador escolar, pode fazer o auxílio para microempreendedor individual, a exemplo de outros municípios, pode fazer o auxílio para ambulante, para professor, enfim, dá para fazer um monte de atividades e de auxílios em nosso município, nem sem inventar nada, só seguir aquilo que está sendo feito em outras cidades. Só fazer isso. Vai fazer testagem. As cidades que estão tendo maior sucesso no combate à pandemia estão fazendo testagem. São José não faz a testagem por parte da prefeitura. Aquele número vergonhoso que a prefeitura colocou, somando privado, prefeitura, todos os tipos de testes. Estou falando aqui do teste PCR, mas ele somou todos os tipos de testes para somar todo mundo para fazer 4.400 testes. Quanto que a prefeitura fez, que ela não quis falar até hoje de teste PCR? Não fez, não fala, esconde. Não mostra o que está sendo feito com a doação que foi realizada pela Embraer, ou está aguardando. O fato é, precisa fazer teste. E o dinheiro está aqui, ó. Tem mais dinheiro chegando. Tem mais dinheiro chegando do Fundo Nacional de Assistência Social, tem dinheiro vindo do auxílio emergencial dos estados e municípios, e é fundamental que esta casa e a população debata e dispute esse dinheiro para apoio à população. Porque se ficar solto para o prefeito fazendo o que ele quiser com esse dinheiro e não ajudar a população, isso é omissão, isso é crueldade. Não pode continuar dessa maneira. Até quando que a gente vai ver milhões e milhões e milhões chegando na cidade e o dinheiro indo para onde? Ajude a população. Já está virando aqui uma situação que, mesmo com documentação da Câmara, que mesmo com todos os apelos sendo realizados na cidade, é muito triste ver essa omissão e essa situação assim, olha, parece que não é com ele, que não está sendo feito nada, que está tudo bem. Não está. O Cadastro Único de São José, até março, tinha 60 mil famílias. O Estado deu cesta para 28 mil. Falta 32 mil. A Prefeitura podia dar. Isso sem falar nas famílias que entraram na crise depois de março. Isso sem falar daquelas famílias que estão em crise e no Cadastro Único que ganham meio salário mínimo, 200, 300 reais, porque a cesta do Estado foi só para quem ganha até 89 reais per capita. Para vocês terem uma ideia, eu consultei, consegui buscar um dado onde mostrou que São José, até o dia 22 de abril, teve 115 mil pessoas, até 22 de abril, ainda precisa ser atualizado até os dias de hoje, mas 115 mil pessoas tiveram auxílio aos 600 reais, em São José. Se a gente considerar ali que tem 2, 3 pessoas na família, nós estamos falando de quase 300 mil pessoas em São José, dependendo de auxílio de 600 reais. Então, é fundamental que a Prefeitura faça a sua parte. Some com a parte que tem que vir do Estado, que já depositou 9 milhões, mas precisa vir mais medidas, sim, e some com a parte que o Congresso Nacional fez por parte do governo federal. Porque o que está vindo do governo federal foi por medidas votadas no Congresso Nacional. Tanto o auxílio emergencial, como o auxílio aos estados e municípios. A grande maioria das medidas do governo federal não foi por causa daquele presidente que a gente não consegue nem falar o nome, de tamanha omissão e crueldade dele também, mas sim porque houve atuação parlamentar. E aqui fica, novamente, esta Câmara Municipal, nós, colegas vereadores, a importância da gente continuar cobrando para que a cidade de São José dos Campos não fique com o triste exemplo de ser uma cidade cruel, omissa e que não faz absolutamente nada de apoio para a nossa população. Para finalizar, dizer que São José acabou de sair o dado de hoje com relação à situação do município, nós atingimos 69% de ocupação dos leitos de UTI. É o maior índice de ocupação desde que começou a crise, 69%. Se continuar nesse índice de crescimento, logo, logo vamos passar de 70%. 53 óbitos, mais 2 em relação a ontem, então 53 óbitos e 1.271 casos confirmados. Mais uma vez, vamos usar esses recursos que estão vindo, como esse que veio hoje, para fazer testagem. Precisamos fazer testagem em massa. É o exemplo que já foi dado em muitas cidades brasileiras. vereador. É o exemplo que nós temos de outros países que tiveram sucesso ao combate à pandemia.
Vereadora, próxima inscrita, Juliana Fraga. 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet. Eu quero aproveitar para falar, já foi falado aqui essa noite, mas hoje eu tive 2 reuniões bastante importantes com os transportadores de van escolar. E realmente a situação está bem complicada, né, os transportadores de van escolar particular, dos 2, na verdade. E eles têm pedidos e solicitações semelhantes. A situação está bem complicada, visto que as crianças não estão indo para a escola, muitos não conseguiram o auxílio emergencial do governo federal e estão realmente passando dificuldades. Então, eu quero aqui falar que nós podemos, sim, nos direcionar ao governo estadual, o que é do governo estadual, por exemplo, a isenção da taxa de vistoria do Detran, do governo federal, que é a isenção da taxa do tacógrafo, mas aqui o prefeito também pode fazer a sua parte para auxiliar esses trabalhadores. O prefeito também tem uma parcela que pode, sim, fazer aqui em São José. Por exemplo, auxílio. Poderia ser um auxílio de um salário mínimo, ou até menos que fosse, mas um auxílio para esses trabalhadores. Cesta básica para os condutores e para os monitores, que são mais de 1.000 trabalhadores. São 533 vans escolares, tanto particular quanto que faz o transporte de crianças da prefeitura, do estado, mais os monitores de van. Então, são 1.000 famílias, mais de 1.000 famílias, que estão sem receber nesse período de pandemia. Então, por exemplo, nem cesta básica conseguiram, porque realmente não estavam inscritos no cadastro único. E a prefeitura está fechando os olhos para esses trabalhadores. Agora, tem duas questões que a prefeitura pode fazer. Por exemplo, a prorrogação do ano para veículos que vencem em 2020. Veículos de até 15 lugares, de 15 anos, e veículos a partir de 16 lugares, de 20 anos. Então, isso cabe à prefeitura fazer. Cabe aqui a responsabilidade nossa. Isso o prefeito pode fazer. A gente não precisa se dirigir ao governador do estado ou ao presidente. O prefeito pode mudar isso. Além disso, o prefeito também pode fazer a renovação automática do alvará. Não precisa passar por nenhum outro órgão. É de competência aqui da prefeitura, do município. Além disso, tem uma lei que já foi aprovada tanto no governo, com os deputados federais e do Senado, que nós receberemos aqui em São José, previsto por 80 milhões aqui em São José, nesse período de pandemia, onde a prefeitura não vai precisar justificar a questão de tirar as receitas. Então, a receita. Por exemplo, nisso, a prefeitura pode fazer o quê? Isentar os motoristas do ISS. Então, quando vir esse dinheiro, a prefeitura poderá fazer isso, porque está previsto na lei, no artigo da lei, que ela pode renunciar receita. Então, isso cabe ao município. Então, já que foi falado isso essa noite, e eu acabei tendo uma reunião hoje à tarde com esses trabalhadores, nós precisamos fazer algo. A prefeitura precisa fazer algo, precisa olhar para esses trabalhadores que não estão recebendo nada, precisa olhar para essas pessoas, para essas famílias. Mais de 1.000 famílias estão aí passando dificuldade, entre motoristas e monitores de van. Então, essas ações que eu citei aqui são ações que a prefeitura pode fazer. São ações que o prefeito tem competência para fazer e tem autoridade para fazer. O que é do governador, a gente tem que mandar para o governador. O que é do presidente, manda para o presidente. Mas o que é do prefeito, ele pode fazer e deve fazer, porque é munícipe, são trabalhadores, são moradores de São José dos Campos e cabe ao gestor olhar por eles, nesse momento, principalmente nesse momento de dificuldade que estão passando. Então, essa é a minha fala. A gente vai trazer outros dados aqui na próxima sessão,
outros pleitos, mas isso eu queria deixar bem claro que na reunião de hoje já foi tirado essas solicitações desses trabalhadores e como cabe à prefeitura fazer, eu acho que vale a pena olharmos com carinho, apesar que eu tenho as minhas dúvidas, esse olhar humano aqui do nosso gestor, mas aqui eu quero pedir e solicitar que olhem com carinho para esses trabalhadores. Além disso, eu também gostaria de falar sobre a questão do transporte público. Nós temos aqui um total de 3.133 novos casos, casos novos casos de coronavírus aqui em São José. E infelizmente, nós tínhamos 60% da frota do transporte público sendo utilizado. Já estava ruim, mas ainda tinha um número grande de pessoas em casa. Agora nós temos 80%, e aí eu queria pedir para mostrar o vídeo, 80% da frota, e a frota está lotada, está cheia. Tem pessoas se aglomerando. E isso ainda é uma foto ainda que não está estupidamente cheia, mas tem bastante gente em pé, tem bastante gente aglomerada, junta. E aí eu quero aqui solicitar do prefeito que tome providência em relação ao transporte público da sua cidade. Então, por exemplo, que dispensa o álcool gel, proteção de acrílico para os motoristas e cobradores, que a empresa, que cobre da empresa que faça isso, a redução da capacidade de pessoas em pé. Pode ter, a gente fez um requerimento para que nos transportes públicos seja simplesmente que as pessoas fiquem sentadas. E com isso tem que ser 100% a frota sendo utilizada, e não 80%. Afinal Vereadora, de contas, conclua, por favor. Já estou terminando. Afinal de contas, abriu-se o comércio, estamos voltando ao trabalho, então precisa que tome providência, precisa ser tomada providência em relação à aglomeração no transporte público. Obrigada e boa noite, senhor presidente. Próximo, vereador Sérgio Camargo. Amélia? Então, a vereadora Amélia Naomi, com tempo de 5 minutos. Essa caneta que tem aqui tem que passar álcool gel. Cadê o menino? Mas não vou usar. Você passa aqui. O lugar que mais contamina é a caneta. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Também estou aqui com a máscara, vou deixar aqui. Eu quero aqui passar um mapa de calor, um estudo feito pelo Leandro Besseneri, demógrafo e doutorando em demografia da Unicamp, morador de São José dos Campos, tem feito esse estudo tão importante de acompanhamento da Covid-19. Esse mapa, esse primeiro mapa, mostra o avanço do Covid-19 em São José dos Campos, dia 17 de abril a 25 de julho. O aumento dos casos foi de 758%. Pode passar, por favor. Esta imagem é de 24/4. São José tinha 170 casos com registros em 67 bairros com pessoas infectadas. Então, aqui, quando é em azul, é muito baixa, aquela coloração, um meio verde água, é baixa, e o amarelo é média, e sendo que a alta é meio salmão, e vermelho é muito alta, né? E as em brancos que estão sem regiões de São José no limite
municipal. Pode passar. 30/4, São José tinha 231 casos com registros de 76 bairros com pessoas infectadas. Olha como mudou o quadro já, né? Já indo para outras regiões. Pode passar. Dia 8/5, é porque é semanal, né, esses registros que a prefeitura divulga, e ele faz, então, toda sexta-feira, todo domingo, sábado, tem esse relatório. Dia 8, São José tinha 351 casos com registros, já em 102 bairros com pessoas infectadas. Então, olha como está a densidade do calor nessas regiões. Dia 15/5, outro mapa, São José já tinha 241 casos, com registro em 114 bairros com pessoas infectadas. Em 22/5, por favor, 612 casos com registros de 128 bairros com pessoas infectadas. Dia 29, tinha já 842 casos de registros em 147 bairros com pessoas infectadas. Dia 5/6, por favor, São José tinha 1.116 casos com registros em 169 bairros com pessoas infectadas. Em 2 semanas, o aumento no número de casos foi de 85%, veja o vídeo. Um mapa de calor mostra o avanço do Covid-19, com força pela Zona Sul, a região mais populosa da cidade, com mais de 240 mil habitantes. Também é uma das regiões com maior desigualdade social. Então, olha aí o mapa de como era e como ficou. O isolamento em baixa, quero aqui ler, então, esse texto. Em 2 semanas, os bairros com maiores aumentos foram Zona Sul, Campo dos Alemães, 175 de aumento. O bairro Morumbi teve uma alta de 150%. Na região oeste, o Jardim das Indústrias, com 131 aumento de casos. E a Zona Leste aparece o bairro Santa Inês com um crescimento de 124. Então, aqui, queria ler, inclusive, o texto que acompanhou toda essa pesquisa que saiu no jornal O Vale. As localidades têm a maior taxas de crescimento da Covid-19 da cidade no período de 2 semanas. Neste intervalo, São José registrou um aumento de 85% no número de casos positivos, que é o caso do Campo dos Alemães, 175%, o aumento no mesmo período de 8 para 22, que é o caso do Morumbi, que subiu de 12 para 30 casos, alta de 150. No geral, o número de bairros do Covid-19 em São José nas últimas semanas cresceu 32%, passando de 128 para 169. Conclua, vereadora. Terminando aqui. O mapa mostra o espalhamento da doença na cidade inteira, até o extremo norte, e São Francisco Xavier já apresenta casos, afirmou o Leandro. Então, queria deixar esse registro. Tem aí mais uma pesquisa que eu vou deixar anexo aqui no meu quando eu for registrar, que é a pesquisa de apoio em relação aos médicos, que eles também, 84% dos médicos que saiu no G1, consideram a pior fase da pandemia, que ainda está por vir, diz a pesquisa da Associação Paulista de Medicina. E o Vale registra, é nosso dever alertar a população de que ela foi liberada para um abatedouro, diz integrantes do portal do Covid-19 do Brasil, sobre a redução do distanciamento. Muito obrigada. Próximo é o vereador Sérgio Camargo, com tempo de 5 minutos. Palavra ao vereador Lino Bispo. Senhor presidente, só queria aproveitar e pedir um minuto de silêncio na sessão de hoje,
para a Eliane de Moraes, ela, popular Babalu, ela foi presidente da SAB ali da Vila Tesouro e que faleceu esse final de semana, então peço um minuto de silêncio na sessão de hoje. Uma pessoa muito querida na comunidade e que a gente possa fazer essa homenagem para ela no dia de hoje, na noite de hoje. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. O que me traz na noite de hoje é um tema um tanto inusitado. Nós estamos falando desde do primeiro caso do coronavírus no Brasil, no dia 25 de fevereiro, em São Paulo, até hoje, mais de 34 mil pessoas já vieram a óbito por conta do coronavírus. Infelizmente, nós ainda registramos um aumento nos óbitos, né? Nessa semana mesmo, chegaram a ser publicados aí pela imprensa que nós temos mais de 1 óbito por minuto no Brasil. Infelizmente, isso é um número muito alto, né? São perdas, são vidas que estão sendo ceifadas por conta do coronavírus. De acordo com o boletim informativo de São José dos Campos, a taxa da cura aqui, vereador, é de 62% e o de óbitos de 4%, bem menor, né, que a taxa de óbitos a nível nacional, que é de 5,5%. Certamente, todos nós gostaríamos que esse número fosse 0, né, que nenhuma vida fosse perdida. Infelizmente, isso não é possível, mas nós estamos caminhando para um aumento aí das curas do coronavírus. É um momento de solidariedade que nós vivemos, nós temos afirmado isso desde o início, que o momento de pandemia é um momento de solidariedade. E muitas pessoas estão se dedicando aí para combater o coronavírus na nossa cidade e em todo o país. É muito comum nós lembrarmos dos médicos, né, que estão à frente, na linha de frente do coronavírus, dos enfermeiros, dos profissionais da saúde, ou até mesmo naquelas pessoas que trabalham no hospital, na parte administrativa, ou nos faxineiros, ou todas aquelas pessoas que estão dentro do hospital. Mas eu protocolei na casa hoje uma moção para homenagear os heróis invisíveis, né, que também atuam neste cenário que nós estamos vivendo de pandemia, mas que não estão relacionados com a esperança. Pelo contrário, estão relacionados com as perdas. São aquelas pessoas que trabalham, que antigamente nós conhecíamos como coveiros, que hoje são os profissionais e auxiliares nos cemitérios, que não são lembrados, mas que têm atuado de maneira incansável nesse país inteiro, né, para dar conta aí de tantos óbitos que tem ocorrido no nosso país. E por incrível que pareça, por eles não estarem relacionados à esperança, à vida, mas sim às perdas e às derrotas, muitas vezes os profissionais que trabalham no cemitério fazendo o sepultamento das vítimas do Covid estão sendo discriminados, né? Os familiares não chegam perto deles, os familiares rejeitam o contato pessoal e eles muitas vezes até chegam em casa e tem relatos de alguns profissionais dessa área que dizem que realmente estão sendo discriminados por aquelas pessoas que vão acompanhar os seus entes queridos no cemitério e chegam lá, se deparam com aquela situação, é o coveiro que tem que pegar no caixão, né, o profissional do cemitério que tem que pegar no caixão, é ele que coloca dentro, abre a cova, depois coloca o caixão dentro da cova, e as pessoas relacionam esses profissionais às perdas, e muitas vezes até preconceituosamente achando que eles estão contaminados e que pode aí contagiar as pessoas. Então, na noite de hoje, eu queria render, né, a minha homenagem a esses profissionais através de uma moção que parabeniza pelo trabalho deles, que em nenhum momento fugiram do trabalho, que estão aí se dedicando também para manter as cidades
em ordem nessa situação, né? E essa moção está sendo apresentada na noite de hoje. Então fica aqui a nossa homenagem da Câmara Municipal de São José dos Campos por todos os profissionais que trabalham nos cemitérios, né, profissionais da Urban e nos outros cemitérios particulares também, que trabalham na questão do sepultamento dos cadáveres, dos óbitos, que não somente vieram a óbito por conta do Covid, mas todas as enfermidades que levam uma pessoa a óbito, mas em especial por conta desta pandemia, onde muitos deles estão sim sentindo a discriminação por parte das pessoas que frequentam o cemitério. Então fica aqui a nossa homenagem da Câmara Municipal pelo belíssimo trabalho que tem executado. Senhor presidente, obrigado, boa noite. Próxima vereadora, Dulce Rita, com tempo de 5 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente, primeiramente eu queria falar de uma obra que está indo lá para Eugênio de Mello, que é a reforma lá da UPA. Um valor de 1.200.000, que vai liberar uma ala para a criançada, para a pediatria, e a outra, e a construção de uma nova ala lá, que é para os funcionários, para a ala de serviço da UPA. Então, eu acho que isso é uma grande conquista lá, principalmente para a população. É uma obra de valor de 1.200.000, já está com o contrato assinado e deve estar começando na semana que vem. Também, como não poderia deixar de ser, vou falar um pouquinho dessa tragédia que está acontecendo aí, desse pandemônio, né? E eu acho que nós perdemos um tempo muito precioso e uma lição muito preciosa que já tinha deixado nos outros países da Europa, a hora que pegaram e enfrentaram o problema. Eles realmente não sabiam de nada, foram procurar saber, através dos cientistas, de toda a parte técnica dos universitários, e viram que o isolamento era a arma mais eficaz para combater isso. A pandemia chegou bem depois para nós tínhamos essa lição e, infelizmente, não soubemos aproveitar. Por mais esforço que alguns governadores fizeram a respeito disso, que era para fazer isolamento, fazer o distanciamento, foi tudo já mastigado, veio tudo mastigado para o Brasil. Infelizmente, nós não soubemos aproveitar esse time. E agora nós estamos aí com essa tragédia instalada, sabendo que a curto prazo não vamos atingir ao patamar necessário para começar a descender essa curva. Infelizmente, por orgulho, por falta de uma liderança, que enquanto nós estamos aí com a população dentro de casa, os comerciantes com as portas fechadas, nosso líder maior, ou seja, nosso presidente da República, estava andando a cavalo, estava andando de jet ski, estava aí se gabando que era só uma gripinha. E nesse mau exemplo, nesse desserviço, a população que tinha ele como líder, muitos seguiram ele. Muitos foram para a rua, muitos desrespeitaram, e aí nós estamos com o resultado. Eu acho que, enquanto isso, os governadores que estavam estudando, que estavam vendo o que estava acontecendo, que estavam empenhados, sofreram a maior pressão também do poder econômico, do poder político, das carreatas que estavam lá, vão abrir, e acabaram abrindo. E agora nós estamos vendo o resultado. Infelizmente, eu acho que enquanto isso a Europa teve seus líderes com credibilidade, que falam assim, olha, vamos ficar em casa, vamos para o isolamento, que é isso que nós temos que fazer. É essa a lição nossa de casa. E a população acreditou nos seus líderes e foram para casa. E conseguiram segurar tudo, a gravidade maior que aconteceu.
Dois líderes, que pode se falar um professor do outro, que não entenderam a história disso, que não foram estudar, que foi o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil, que onde foi que se instalou com maior gravidade essa doença. Aí está o resultado, para os Estados Unidos e para o Brasil. É o mestre, é o professor e o seu aluno. E agora, gente, eu vou pedir para a população de São José, que independente de tudo isso, é só um processo histórico, que é um time da história desse vírus, que nós já perdemos o primeiro time, mas tem um segundo time que nós ainda podemos tomar conta, que é para ficar em casa, só saia de casa em caso extremo. Gente, por favor, a coisa não está fácil para São José, não está fácil para o Vale do Paraíba. Nós estamos acompanhando os números, esses números de contaminados ou de suspeitos só estão crescendo. Nós estamos com o relatório do hospital. Nós que estávamos com uma folga bem grande de ocupação de UTI, nós já estamos chegando nos 69. A coisa está crescendo em São José, não vamos ficar com cara de paisagem e vamos fazer a nossa parte. Não vamos seguir os maus exemplos, não. Vamos seguir, ver o que aconteceu de bom, o que foi ótimo lá para as outras populações, o exemplo que eles seguiram, o exemplo que deu resultado, é o isolamento social. Vamos ficar em casa, só sair em caso de extrema urgência. É uma coisa desesperadora você passar pela Rua 7, que eu tenho passado lá, com o vidro fechado, de máscara, e estou vendo a população de São José dos Campos inteirinha na Rua 7. Por favor, gente, vamos ficar, nós aguentamos até agora, aguentamos mais um pouquinho, porque esse vírus tem que sair da nossa cidade, esse vírus tem que sair do país, e vai sair com esforço nosso. Não pensa que vai sair com o mau exemplo do presidente, não, porque ele está pouco se lixando por nós. Era só isso que eu tinha que falar. Próximo orador inscrito para falar, Maninho 100%. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, os membros da mesa, o pessoal que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, hoje a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre essa flexão da quarentena em São José dos Campos. A gente fica muito preocupado com a situação que estamos vivendo. A gente vê que vem aumentando o número de pessoas contaminadas pelo vírus. O negócio não é brincadeira. Passa a foto, por favor. Próxima foto. Mas, senhor presidente, uma coisa que deixa a gente indignado, deixa a gente chateado, é de ver aí que tem dois pesos e duas medidas. Quantos ônibus estão lotados, metrô lotado, isso o governador não vê. Vê que os metrôs estão lotados, os ônibus estão lotados, tem lá o pessoal da Cracolândia, que ninguém faz nada, estão lá. E a gente vê, em compensação, próxima foto, por favor. A gente vê aí os comerciantes sendo prejudicados com isso aí. Tudo dá a impressão que a culpa é dos comerciantes. Tudo pede para o comerciante, que não quer que o comerciante abra seu comércio, não quer que o comerciante venda as coisas lá para pagar suas contas. Então a gente fica triste, chateado com isso aí, porque a gente sabe, eu que já fui comerciante, já sei que o comerciante, para ele pagar as contas, ele tem que trabalhar. É muito fácil a gente falar para a pessoa, todo mundo ficar em casa, mas ficar em casa sem ganhar dinheiro não adianta. As contas não param. As contas estão aí todo dia. As pessoas têm filho para criar, têm conta para pagar, aluguel e muito mais. E como as pessoas vão ficar sem o dinheiro? E dá a impressão que a culpa tudo é deles.
A gente vê lá no shopping, senhor presidente, andando pelo shopping, a gente vê a tristeza que dá, de lojas quebradas, loja tudo fechada, a pessoa paga aluguel. Como vão ficar em casa, gente? Temos sim que sair, que trabalhar. Lógico, com toda a precaução, existe o vírus está aí, foi confirmado, mas só que tem que ver isso aí também. Tem que olhar o lado dos comerciantes, a gente, como já fui comerciante, sei o quanto que é difícil ganhar dinheiro com o comércio. Antes já não estava bom, imagina agora você trabalhar com a portinha fechada, você tem que atender seus clientes tudo lá na rua, e está aí. Então, para mim, eu vejo que isso aí é 2 pesos, 2 medidas, porque se fosse assim, tinha que olhar isso aí. O metrô não era para funcionar também, para andar aquele um monte de gente de pé dentro do metrô. O ônibus também não era para ser assim, para andar todo mundo sentado dentro dos ônibus. E não é isso que a gente tem visto. Próxima foto, por favor. Mas a gente tem coisas boas também para a gente falar aí. E parabenizar o nosso prefeito, Felício Ramute, por mais esse hospital Retaguarda. Esse hospital que está instalado ali no Teatrão. Começou há 45 dias, agora já deve faltar uns 35 dias, já foi 10 dias que já começou. Então, daqui a 35 dias, se Deus quiser, tem mais um hospital na nossa cidade. E a gente não pode deixar de parabenizar o nosso prefeito, Felício Ramute, por essa grande iniciativa, porque a gente tem que ver que a nossa saúde é boa, mas ficará melhor ainda. Tem mais um hospital que vai atender às necessidades da nossa população, da nossa cidade. Isso é muito importante. Tem mais foto aí? Aí está vendo aí as fotos das obras, que está todo vapor lá, graças a Deus. A gente sempre está por lá acompanhando de perto ali essa iniciativa, porque a gente fica muito feliz mesmo. A gente com o vereador da região, do Reduto. Então a gente acompanha ali passo a passo e a gente tem aí, fica muito feliz de ver a obra andando a todo vapor aí e saber que daqui 30 dias a gente vai ter mais um hospital aqui na cidade de São José dos Campos. A gente não pode deixar de agradecer também as empresas aí que foram parceiras aí, né, por entrar aí, cada empresa sair com 2 milhões para ajudar a custear essa construção, essa obra. Então, parabéns a essas empresas, a Farmaconde, do Grupo Hispânia Atacadista, a Vila Real, Supermercados, a DM Card Method, a Engenharia e Brasil ao Cubo. Então, essas empresas parceiras que ajudou e facilitando para a prefeitura fazer o restante do pagamento da despesa final aí. Então, parabéns, prefeito Felício Ramute, parabéns, empresas, parabéns, São José dos Campos. A gente fica muito feliz de poder estar no mandato aí, junto aí com o nosso prefeito, acompanhando aí essas obras que vêm acontecendo na nossa cidade. Muito obrigado a todos, Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Peço ao vereador Dimas que assuma os trabalhos da mesa. Vereador, por favor. Inscrito para falar também, com um tempo regimental de 10 minutos, o nosso presidente Robertinho da Padaria, que hoje é gestor de futebol, José Luiz, do São José Esporte Clube, e já foi presidente também da Águia do Vale. Então, com o tempo regimental, o nosso presidente Robertinho da Padaria. Boa noite a todos. Tirar minha máscara, porque aqui não tem, até mesmo porque não tem ninguém próximo que possa correr algum tipo de contaminação. Quero deixar uma boa noite a todos que estão nos assistindo pela net, pelas redes sociais. Eu também não poderia deixar de vir aqui também fazer essa minha fala com relação ao senhor Otávio. Hoje o São José perde, viu, o presidente, perde, a torcida perde uma pessoa realmente que deixou um legado aqui para o São José Esporte Clube, né, que é o hino da Águia do Vale. A morte do compositor Otávio Assis Fonseca Filho, né, autor do hino do São José Esporte Clube.
ele nos deixou na madrugada de ontem, do dia 8. Foi uma grande perca para o São José. Deixo aqui os meus votos de sentimentos aos familiares e amigos. Otávio, para quem não sabe, ele nasceu na cidade de Coelho da Rocha, no Rio de Janeiro, né? Mas já vivia aqui na nossa cidade desde 1967, aonde então fez aí a história ao compor o hino da Águia do Vale e conquistar então o coração do torcedor joseense. Já 40 anos de existência, 42 anos de existência do hino, né? Em 1978, o senhor Otávio Assis compôs, então, o hino da Águia do Vale. A canção, inclusive, o hino teve grande repercussão e foi tocado nas rádios de São José. E em 1979, na rádio, então, conhecida como Rádio Clube, né? Rádio Clube, quem não se lembra? Do nosso saudoso aí, Alberto Simões, e toda a sua equipe hoje ainda, que faz o trabalho, pelo Carmo, pelo Paulo, pelo Valtecir Vicente, todo o pessoal da rádio. Teve um concurso naquela época, né, um concurso na Rádio Clube. Vários hinos, né, foram feitos e, então, o hino do senhor Otávio foi o vencedor desse concurso. E até hoje, então, está aí tocando o hino do São José. Em 1980, o hino conquistou a torcida, né, que festejou, então, o acesso da Águia do Vale à elite do futebol paulista. Para quem não sabe, o hino do São José, ele é considerado um dos hinos mais bonitos do estado de São Paulo. Então, a gente não poderia deixar de vir aqui fazer também esse meu manifesto a esse legado que o senhor Otávio deixou, que é o hino do São José Esporte Clube. Não vou mais me prolongar, então eu vou só agora encerrar essa minha fala também, vamos ouvir o hino do senhor Otávio, que vale a pena ouvir de fato, um hino bonito que ele fez para o nosso, então, aí, querido São José Esporte Clube. Esse azul de anil, Águia do Vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Gol! Vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão, mostrar a todo o Brasil o que é a sua força e garra, ó grande São José. Você sempre será orgulho do país, contigo São José. Me sinto tão feliz, nasceu para vitórias, és nato campeão, orgulho da cidade e de toda a nação. Águia do Vale eu sei, terás vitórias mil, irás sobrevoar os campos do Brasil. Não há quem te aguente, és forte, és varonil, campeão do meu Brasil. Vai pelo céu do Brasil, vai nesse azul de anil, Águia do Vale voou, buscando com suas garras mais um gol. Oh, vai, glorioso esquadrão, vai, o grande campeão, mostrar a todo o Brasil o que é a sua força e garra, ó grande São José. Você sempre será orgulho do país. Quero mais uma vez deixar aqui os meus sentimentos a todos os familiares e amigos do senhor Otávio de Assis Fonseca Filho. Quero também aproveitar aqui a oportunidade, deixar um abraço aqui ao presidente do São José Esporte Clube, Celso Monteiro, e toda a torcida. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Robertinho, pelas palavras de homenagem ao senhor Otávio. Robertinho, que também foi presidente do São José Esporte Clube. E eu solicito ao vereador Robertinho da Padaria que reassuma a presidência da sessão para dar continuidade aos trabalhos da noite de hoje.
Com a palavra, o vereador Maninho, 100%. A gente vem aqui esse microfone hoje aqui também para parabenizar e agradecer o comandante da Guarda Municipal, da CGM, São José dos Campos, o senhor Elvis de Jesus, e sua equipe, pelo brilhante trabalho que ele vem realizando aí na cidade. Aí. A gente vê o quanto que é importante aí o trabalho que eles vêm fazendo na cidade. A gente vê que não é fácil, é muito barulho no final de semana, muito fluxo. E a gente tem que parabenizar e agradecer eles aí, que a comunidade nos procura. E a gente passa para eles os problemas, os lugares, e eles têm dado toda a atenção aí que a gente precisa, que a comunidade precisa. Porque a pior coisa que tem é chegar um final de semana, você está na sua casa, descansando, e do lado ter aquele barulho, aquelas coisas lá que tira todo o sossego de toda a família, onde às vezes as pessoas não podem nem se falar, nem conversar direito dentro de casa. Então, parabéns, comandante Elvis, parabéns à sua equipe, pelo grande trabalho que vem sendo feito aí na nossa cidade, aí, protegendo, dando segurança para a gente, para as pessoas da cidade. Então, isso aí a gente tem que valorizar muito essas pessoas aí. Tá? Final de semana mesmo, foram atendidas aí, esse último final de semana, só no final de semana, na Praça da Gaivotas, onde tem muito barulho, muita gente procurando a gente para ver uma solução para esse problema lá, e a gente tem passado os problemas aí para o nosso comandante, aí, o Elvis de Jesus, e ele tem nos atendido. Também problemas de barulho também lá na Praça Valdomiro no Rig, tem na Praça Vila Cristina, a 14 Bis, na Praça Estoril, e vários outros lugares da cidade, senhor presidente. Então, a gente, mais uma vez aqui, Deus continue abençoando, dando saúde para o nosso comandante e para toda a equipe dele aí. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos. Primeiro, que a votação fosse em bloco e a inclusão das indicações 21, 28 a 2174 e das moções 46 e 47 e dos requerimentos 929 a 934 e destaque dos requerimentos 933 e 934. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, queria retificar aqui a minha solicitação,
Primeiro, votação em bloco e a inclusão das indicações 2128 a 2174, das moções 46 e 47, requerimentos 929 a 934. E destacando apenas o requerimento 933. Obrigado. Vai falar? Com a palavra a vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, quero aqui registrar, e falei com o líder do governo, que foi retirada essa indicação, que solicita ao Sindicato dos Empregados de Serviço de Saúde que eles exijam da Prefeitura Municipal o teste Covid para os trabalhadores da UPA, do Putim, que já teve uma morte. Infelizmente, não foi feito teste para todos os funcionários, também para os trabalhadores da limpeza. Então, estou pedindo ao sindicato que exija judicialmente o cumprimento da lei. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum vereador contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Wagner Balheiro. Senhor presidente, o requerimento 933, ele fala da necessidade, é uma solicitação para que a prefeitura faça a postergação da cobrança daquela alíquota para os aposentados da prefeitura que ganham menos ou que ganham, pelo menos na faixa até o teto do INSS, a supressão, pelo enquanto, da cobrança daquele parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar 628. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, de crise, e nós sabemos que diversas famílias de aposentados da prefeitura vão ter problemas se nesse mês começar aquele desconto da alíquota de 14% a partir de salário mínimo, que é a alíquota mais cruel e perversa do Brasil, porque nós não vimos nenhum município do estado de São Paulo, por exemplo, fazer uma alíquota como essa. Todas as alíquotas foram feitas de 14% acima do teto do INSS. São José foi uma das poucas cidades que fez essa medida. Na época que fez essa medida, não tinha essa situação da pandemia, dessa crise toda. Agora que tem essa crise toda, no meio da crise, está vindo a aplicação dessa lei a partir já desse mês. Então, é um requerimento sugerindo à prefeitura para que seja postergado a cobrança dessa alíquota de 14% a partir de salário mínimo, conforme determina a Lei Complementar 628. Passaremos ao processo de votação das atas e das proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 2 de junho de 2020, 35ª sessão ordinária. 4 de junho de 2020, 36ª sessão ordinária. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em votação, o requerimento e a moção que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis. Corrigindo, então, em votação o requerimento que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 4 votos favoráveis, senhor Com presidente. 4 votos favoráveis, está rejeitado o documento. Em votação, os requerimentos e moções. Constante da pauta da sessão de hoje, 9 de julho de 2020, bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Amélia Naomi. Não, antes, a Dulce.
Sim. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu pediria a recontagem do voto do requerimento 933, por favor, porque eu votei favorável ao requerimento. Então, só retificando a votação do requerimento, que sofreu destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores favoráveis ao documento permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. 5 votos favoráveis, senhor Com presidente. 5 votos favoráveis, está rejeitado o documento. Justificativo de votação, a vereadora Amélia Nome. Senhor presidente, esse requerimento era extremamente importante que ele fosse aprovado, porque muitos trabalhadores aposentados da prefeitura pagam convênio médico, né? Infelizmente, isso vai pesar muito no orçamento. Uma outra questão é que 60% da prefeitura, dos aposentados da prefeitura municipal, ganha menos que o teto, né? Ganha até o teto do INSS. Então, nós já votamos e fizemos toda aquela discussão com as nossas emendas, na discussão do projeto, e estamos aqui reiterando que o prefeito tenha sensibilidade de suspender essa cobrança até o final do ano, né? Que é importante, porque é até esse período da pandemia. Então, peço... Estou aqui, infelizmente já foi rejeitado, teve 5 votos, quero registrar, teve voto favorável da vereadora Juliana Fraga, do vereador Wagner Balieiro, da Amélia Naomi, do vereador José Luiz e da vereadora Dulce Rita. Lamento que os outros vereadores não tenham, porque essa é uma indicação ao prefeito, não é uma lei, não é obrigado, mas eu acho que tem aí, né, quase 6 mil trabalhadores aposentados que precisavam desta votação importante nesse momento tão delicado que vive o povo brasileiro, os aposentados da prefeitura que vão ter esse desconto a partir desse final de mês. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Eu só queria falar que votei a favor desse requerimento, que eu acho que é uma oportunidade também para o prefeito, que sei que ele está passando por grandes momentos de dificuldades aí na sua gestão por conta da pandemia. É pressão de todos os setores da sociedade que ele também realmente tem que se levar em consideração. Mas é uma oportunidade também para que ele estude a possibilidade de mandar, porque isso aqui deixa bem claro para todos os funcionários, que senão vão pensar que eu já estou votando um requerimento que vai suspender o desconto a partir desse mês. Não é. Para suspender esse desconto tem que ser feito através de um projeto de lei que tem que ser enviado para a Câmara, pelo Executivo, para aprovação de todos. Mas eu acho que é uma oportunidade que, se na medida do possível, na medida inclusive legal, o prefeito tiver a oportunidade de mandar isso para cá, para dar uma amenizada na situação dos funcionários, que ele faça. Porque nós estamos acompanhando a situação aí de muitos funcionários que estavam até com a vida estabilizada, que era o salário dele, da família, da esposa, 1 ou 2 filhos no máximo, e, de repente, chegou um monte de gente da família que ficou desempregado, e ele passou a ser arrimo dessas outras famílias também. Então, está recebendo netos, filhos, esposos, então, um orçamento que era para 3 tem que ficar o mesmo orçamento para 10, ainda vem esse desconto agora. Quer dizer que os trabalhadores são outra classe que está aí sofrendo muito, muito forte o reflexo dessa pandemia. Então, eu acho que o Instituto, pelo menos por um certo período de tempo, ele não... Que mande um projeto para cá, que suspenda isso, que parcele a partir de uma estabilidade econômica, que parcele os débitos que ficou para trás, mas que faça alguma coisa para esses funcionários também. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio a pedido dos vereadores.
Marcão da Academia, Juvenil Silvério, Roberto do Eleve, Lino Bispo, pelo passamento dos senhores Otávio Assis Fonseca Filho, Pedro Serra, Eliane Moraes Alves. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.